Ela é uma pessoa comunicativa, como ela mesmo diz, bem falante. Ela acredita que todos nós temos uma história que deve ser contada para que outros aproveitem aquilo que aconteceu de bom e o que não foi tão bom seja descartado, para não se repetir. Com quase 75 anos de idade, diz que tudo o que irá nos contar foi muito bem aproveitado e grande parte do que experienciou em sua vida foi muito bom. Conheceu muitas pessoas boas, pessoas maravilhosas e sente muita gratidão. A sua mente, muitas imagens dessas pessoas sempre vêm. Ela sempre tem boas recordações. Nascida em Ponta Grossa, porém mais jaguareirense do que pontagrossense, conta-nos hoje uma história de vida cheia de amor, ânimo, otimismo, perseverança e sucesso. Eu estou falando de Seide Marie Barreto Tax. Seja muito bem-vinda, Seide, ao programa Vinícius Correia. E hoje nós temos aí a honra de receber a Seide para essa entrevista. A Seide vai começar contando a sua história. Você tem uma história muito linda para contar. Então, pode ficar à vontade, nos conte onde você nasceu e conte tudo o que vier à sua mente. Pode contar. Obrigada, Vinícius, pelo convite, por estar aqui comigo. Acho que realmente o que você falou é interessante, porque às vezes a gente passa pela vida e ninguém conhece a história da gente. Ou aqueles familiares ou os amigos íntimos, né, que conhecem. E às vezes tantas coisas boas que as pessoas podem aproveitar, para exemplo, e talvez aproveitar para a sua própria vida, né? Então eu agradeço muito essa oportunidade e espero que seja gratificante para muitas pessoas. Da minha parte, eu sou grata a Deus nesses anos todos, que Deus me deu uma vida maravilhosa. É o que eu posso dizer hoje, que tudo na minha vida é uma gratidão incontável a Deus, porque Ele foi bom demais nesse tempo todo para mim. E agradeço a você de ter me convidado para essa entrevista. Você nasceu onde, Seide? Eu sou nascida em Ponta Grossa, tão pertinho aqui, né, Vinícius? Nasci em Ponta Grossa e com alguns, acho que uns 2 anos, já fui para a fazenda do meu pai, com meus pais, né, meu pai e minha mãe, e nenhuma fazenda. Fiquei até os 4 anos numa fazenda que era da família Taques, e depois lá a gente mudou para outra, e nessa outra, que era vizinha dos meus avós, uma fazenda bem maior, lá eu fiquei até os 9 anos. Nessa fazenda, na realidade, eu me criei, porque lá eu fui à escola, então lá eu estudei, foi uma escola rural, e com uma felicidade muito grande, porque lá eu fui aluna de uma professora mesmo, na época, professora normalista. A escola era rural, mas naquela época era diferente, né? A estrada era de chão. Estrada de chão. Você ia como para a escola? Eu ia a cavalo. Olha, e eu era um pouquinho de gente, né? Se imagine com 6 anos, né? Pitititica. Não sou muito grande hoje ainda, né? Mas eu era bem pequenininha, magrinha, pequenininha, e era um cavalo grande, um cavalo branco, era um cavalo árabe que meu pai E era tinha. manso, né? Era Bem manso, mansinho. ele era ensinado, né? Que Porque bonitinho. senão não tinha como eu ir para a escola, sim. né? Então meu pai, hoje eu fico pensando como é que me soltavam, porque era 1 quilômetro de distância a escola. Sim. E meu pai, a fazenda era de um lado e do outro lado de um riacho. Mas daí você atravessava esse riacho. Atravessava o riacho. Mas e como que atravessava o riacho? Pois olha, eu fico pensando, pois eu atravessava. O cavalo se ajoelhava para eu abrir o portão. Ele se ajoelhava, parece incrível contar isso, mas é verdade. E ele atravessava e eu ia para a escola dessa forma. Meu tio me esperava lá na escola, ou minha tia, que era professora, ela era normalista nomeada. Sim. Naquela época, no município de Tibagi. O que era normalista? Porque hoje em dia o 2º grau é magistério, né? Sim. Naquela época eu tirava escola normal. Ela era tá. formada no Colégio Santana, em Ponta Grossa. E casou com meu tio, né? E como ele
fazendeiro também, né? Uhum. Mas meu avô tinha uma grande serraria, né, no caso. E ele tomava conta da serraria do meu avô e construiu a casa. Meu avô construiu a casa e construiu a escola. Não Ah, é o então daí governo que construía. Na época, eram os fazendeiros, os então a proprietários que escola construíam. ficava na fazenda do seu avô. Ficava na fazenda do meu avô, que era do Entendi, outro lado da nossa fazenda, né? Para a entendi. gente vir a Ponta Grossa, a gente atravessava o rio Tibagi. E como que vocês atravessavam daí? Na época, uma balsa. Uma balsa. Uma balsa. Não era tão fácil, não. Mas Tinha uma correnteza? tinha correnteza, não era, era Não era meio. simples. Não, era uma Você veja, balsa. antigamente o estudar era tão difícil, né? Não, Não era é como muito hoje. difícil, não. E a gente estudava, e olha, era tão bom. Eu tenho tantas lembranças agradáveis, era muito bacana. E a professora era boa. Maravilhosa, Que bom. a melhor recordação que eu posso ter. Ela faleceu há 3 anos. Nossa. Uma tia, a tia que era a paixão da minha vida. Gostei E me diga uma muito coisa, dela. Cid, só uma curiosidade. Balduino Táxi tem alguma coisa a ver com vocês? Sim, ele era avô do meu pai. Olha que Aliás, bacana. desculpe, bisavô do meu Bisavô do pai. seu pai. Sim, a família nossa, né? É aí que começou a nossa família. Porque daí tem a Avenida Balduino Táxi Sim. ali em Ponta Grossa, né? Exato. E eu tinha quase certeza que tinha alguma coisa a ver com a família de vocês, né? Sim. Pelo sobrenome do táxi, não é um sobrenome muito comum, né? Não, realmente é a família do meu pai, né? Uhum. A família do meu pai nasceu em Tibagi. Inclusive, você chegou a comentar comigo que táxi tem no Brasil todo, né? Tem, É uma uma família família bem grande, né? E é de Ponta Grossa, a gente conhece todos, né? É, Ponta Todas Grossa. as maneiras de falar, Sim. porque as famílias aumentaram muito, né? E eu Uhum. também vim para cá, fiquei meio quietinha aqui, né? Verdade. Mas a gente conhece bastante, tem contato com eles. E você ficou nesse período ali com 9 anos. O que aconteceu com você quando você completou aí os 9 aninhos? Com 9 anos, naquela época tinha admissão ao ginásio. Hoje não existe mais isso, né? Então era primário, ginásio e secundário, né? Era diferente. E daí eu teria que fazer a admissão, era como um pequeno vestibular. Entendi. Aí fazer como? Teria que ir no colégio, né? Teria que sair da fazenda, né? E aí a minha tia sugeriu à minha mãe que eu teria que ir então para um colégio interno, que ela me prepararia para fazer a admissão ao ginásio. Uhum. E foi o que eu fiz. Aliás, o que minha mãe programou. E meu pai, né? Foi muito triste na época, porque Muito novinha. 9 anos é uma criança ainda, né? Mas enfim, eles fizeram a matrícula minha no Colégio São José, em Castro. Que na época era toda estrada de chão, né? Não era muito fácil. Você não tinha carro, era caminhões. Era caminhões. Caminhões. Eu lembro que eu voltava, minha mãe teve mais uma filha, que era a Nenê, que vinha sempre na cabine do caminhão. E eu com meu pai E eu em cima. em cima do caminhão, no meio da madeira, né? Sim. Fazia um banquinho para nós, naquele caminhão de madeira. Enfim, eu era companheira do meu pai, eu vinha com ele, minha mãe, minha tia, que era minha professora, vinha com o marido dela, claro, né? Sim. E com o Nenezinho, que ela também já tinha um neném nessa época. Uhum. E minha mãe com o Nenê, que era minha irmã, vinha para Ponta Grossa. E eu vinha do lado do meu pai, lá no caminhão, bem alto. Muito interessante, muito gostoso. Lembranças boas, né, que a gente tem. E daí em Castro você foi pro colégio interno? Daí meu pai me levou, minha mãe para Castro, fiquei interna em Castro. Passei na admissão para o ginásio, Sim. Né? Senão não sei como é que seria, né? Eu tinha que fazer a admissão, senão eu entraria no ginásio, né? Daí passei, fiz o exame, o preparo da minha tia foi bom, ela foi muito elogiada, a professora foi elogiada, porque me preparou muito bem para esse pequeno vestibular, né? E na época era português, matemática e geografia, eu acredito que história, eram 4 matérias. Aí entrei no ginásio, aí já fiquei. Aí no colégio que você aprendeu alguma coisa em francês? Sim, né? Daí comecei no colégio, daí a 5ª série do ginásio já era, alguma coisa não, aprendeu bem francês, né? Daí sim, lá o colégio, na realidade, as irmãs eram francesas, né? Uhum. Aí foi muito, muito feliz, foi anos maravilhosos, dei muito bem, graças a Deus. Daí saí de lá no último ano do ginásio, porque minha mãe teve novamente uma gravidez e meu pai me tirou. E aí eu fiquei triste, porque era a formatura minha. São quantos irmãos? Nós somos em 4.
Daí eu saí porque ela precisava de alguém para ajudar a cuidar do neném, Sim, né? sim. Ela ficou grávida, já tinha mais idade nessa época, né? Aham. Daí eu saí e vim para Ponta Grossa. E sabe falar, claro que sabe alguma coisa. Você fala em francês, né? Fala Que você alguma poderia coisa, falar, dar uma palhinha para nós. comment allez-vous, monsieur? Vous êtes très bien. Traduz? Como vai você? Você é muito bom. Ah. Vous êtes très bien. Como que foi a descoberta por Jaguariaíba, né? Você falou um pouquinho ali da sua infância, né? Falou, inclusive você tem uma foto, inclusive aqui, ó, até peço licença para mostrar aqui quando ela era, quantos anos você tinha, Ceide? Eu tenho 6 anos aí. 6 aninhos, olha só que bacana. Só vou cobrir você um pouquinho para mostrar a Ceide quando menina, 6 aninhos, veja. Então, aí você depois você sai do colégio interno, você volta para casa, né? Que você, Sim, por causa que a sua mãe teve mais uma irmãzinha. exato. E depois disso? Aí eu volto para casa e venho para o colégio de interno, daí eu fico mais no internato, né? Aham. E onde eu te falei, me dava muito bem, né? E você ficou triste de sair, né, do, Eu do fiquei colégio? realmente triste, né? Daí vim fazer a quarta série, que é a festa de formatura era o máximo para gente Sim, naquela sim. época, né? Aham. Quarta série era a festa de formatura. Então eu vim para Ponta Grossa. No começo foi assim meio chocante, a educação das irmãs alemãs, assim, completamente diferente das irmãs francesas que eu estava acostumada, né? Completamente outro método, sabe? Aham, sim. E então eu estranhei bastante. Uhum. Não foi aquilo que eu esperava, né? Mas enfim, tirei a quarta série e aí eu fui para o Regente Feijó fazer o curso clássico. Uhum. E fui muito feliz. Olha que Professores bacana. excelentes naquela época. O colégio estadual era o exemplo, né? Muito bom. Umas colegas maravilhosas que, por incrível que pareça, são amigas minhas até hoje. Olha que A beleza. maioria, né? Uhum. Porque nós éramos uma turma pequena e continuei o meu estudo do francês. Eu já tinha aquela noção. Continuei na Aliança Francesa, em Ponta Grossa. Uhum. Continuei fazendo curso de francês, que era a minha... Nossa, eu gostava demais. E daí foram 3 anos muito bons, muito bem aproveitados, Uhum, sim. tanto na sociedade como na comunidade mesmo, trabalhos comunitários, a gente fazia Uhum. bastante. A nossa turma era pequena, nós éramos uma turma bem ativa em Ponta Grossa. Estudamos para vestibular, fomos todas aprovadas e fizemos. Aí eu fiz faculdade, 4 anos, né? Letras, eu escolhi Tinha francês, opção naquela época, inglês ou francês. inglês ou francês. Você estudou na faculdade, Ponta Grossa, o EPG. a UEPG, Uhum. que na época não era universidade ainda, era Não, faculdade, né? era faculdade. E terminei em 68. Em 66, eu comecei a lecionar francês numa escola em Ponta Grossa. Duas Inclusive escolas. aqui tem fotos daquela época ou não? Eu acredito que tem da Tem, né? formatura minha Da aqui. formatura que eu lembro que você colocou aqui, você falou aqui do pessoal. Olha, eu tenho Aqui, uma né? formatura. Olha só que bacana. Que ele dá uma iluminadinha por causa do flash. Olha só. Bacana. Acho que eu tenho uma Esse ele assim. tá no centro ali. Acho que tem uma que eu estou assinando, né? Tem uma que você está assinando, né? Tem. Que? É essa aqui, É. né? E tem uma que parece acho que bem, outra que é bem. Olha, Olha só. Aqui ela tá assinando. E teve um que tá só você, né? uhum, Eu acho que é essa aqui, né? isso. Só por causa da iluminação aqui. Olha só. Aqui é uma... Que você tinha quantos anos nessa foto? Na realidade, eu tinha 20, eu ia fazer 21. Ah, você ia fazer É, 21. eu não tinha feito ainda. Tá. Voltando um pouquinho, porque a gente falou, né, da formatura já com 20 anos, a gente foi um pouquinho para frente, mas aos 17 anos você comentou comigo que você começou a lecionar. Sim, francês. No Colégio Sagrada Família e no Colégio São Luís, em Ponta Grossa. Você estava estudando, Estava estudando na quer dizer, faculdade. a professora já estava perseguindo você já desde pequenininho, de adolescente, para 17 anos, é adolescente ainda, né? Então, você estava estudando. E daí lecionando francês. Você foi convidada para lecionar? Eu Como fui que foi? convidada, porque nesse Colégio São Luís, um colégio muito bom. Uhum. Eu tenho muito carinho pelo colégio, que hoje não tem mais. É, sim. E estava a professora de francês,
me convidaram e deu certo. Que bacana. E lá eu dei aula para a sétima e oitava série. Tinha uns Olha, meninos quase da minha idade, né? pois é. Mas fui bem. Depois disso que você se formou e tal, como que foi daí, dali para frente, quando você estava lá assinando, né, o Então, livro e... no ano que eu, bom, nesse tempo que eu me formei, eu fiz curso de italiano, curso da Uhum, Ligeni, fiz vários cursos tá. na faculdade, né, de extensão, que eu procurava fazer vários cursos. E eu tive a sorte, eu não sei, de ganhar uma bolsa de estudo para a França, como Hum, gostando da França, né? Mas daí eu fiquei noiva no último ano de hum, faculdade, uhum, terminei a faculdade uhum. e ganhei a bolsa. E fiquei noiva. Tudo junto. Tudo junto, presente, né? E não fui na bolsa, não fui para a França, desisti da bolsa. E fiquei em Ponta Grossa mais 2 anos na faculdade mesmo, fui fazendo uma pós-graduação com uma cadeira na faculdade. Aham, Então, eu teria a chance de continuar na faculdade em Ponta Grossa. Fiz 2 anos, seria o estágio meu na sim. faculdade, depois de formada, né? Fiquei mais 2 anos. Daí, nesses 2 anos, eu casei. Mas antes você conheceu Jaguariúna, né? Você veio para Sim, cá nesses em 60, nesses 67, né? 60, quase, não, acho que nas férias, 67, por aí. Uhum. Eu vim conhecer Jaguaraíva por outros motivos, né? Vim conhecer, E se apaixonou? eu me apaixonei, porque até eu tinha uma foto ali, eu me apaixonei Ah, pela... vamos ver a foto. É É, uma foto que tem uma cachoeira, né? eu Achei fiquei muito bonita essa maravilhada. foto. Eu vi um dia aqui, um almoço aqui, Uhum, esse meu namorado, né? uhum. Então eu vim com a família dele para conhecer Ah, aqui, né? A foto dela. o porquê Jaguaraíva. Vamos só colocar aqui, ó. Olha a foto aqui, olha a cidade. Olha que coisa mais linda. Essa cachoeira é linda, essa cachoeira é ali do Parque Linear, né? É. Então, e conheci a família, a Dona Maria Nicolete, uma família fabulosa aqui, a Ieso, Saladino, acho que você conhece todos eles, né? A gente veio e eles nos levaram para conhecer o Palacete Isso, Matarazzo. Palacete, né? Ai, aquilo para mim foi uma paixão. Meu Deus, que coisa mais linda! Tá? E a gente teve a oportunidade, porque eles já conheciam, né, o pessoal daqui, de conhecer aquele palacete, eu conheci por dentro. Meu Deus, aquilo era tudo que eu queria. Eu sempre gostei de coisas antigas, assim. Sempre foi muito ligado à arte, cultura, Toda né? vida, Então, lá em Ponta Grossa, eu sempre procurava, eu gostava, tudo que era nessa parte eu gostava, assistir teatro, ia para Curitiba, eu sempre gostei. A parte que eu sempre gostei, né, pintura, sempre gostei disso aqui. Ai, quando eu conheci isso aqui, eu achei Jaguaraíva assim, lindo, um lugarzinho pequeno, era muito pequeno Jaguaraíva, mas aquele lado do Matarazzo me encantou. Aquela casa de cultura, meu Deus, que vista, olhar aquela vegetação, aquilo era uma coisa encantadora. Até me emociona, porque hoje, quando eu olho, eu não vejo nada. Eu só vejo aquele palacete tão pequenininho, se eu vou lá em cima e olho, não tem nada do que eu vi naquela época. Quando eu vi aquilo, eu achava lindo, lindo. Aquelas plantações, aquilo tinham era árvores muito árvores bonitas, maravilosas. lindas, né? O campo do Matarazzo, aquelas casas, tudo me encantava. Nesse dia eu me apaixonei, um amor por um lugar. E eu sempre brincava, minha família é uma família grande, sempre reunindo, sempre estando em casa. E o dia que eu vi Jaguaraíva, eu disse assim, poxa, mas Jaguaraíva, porque a gente tem que cuidar muito com as palavras que a gente fala. Elas se tornam. Elas se tornam realidade. E quando eu vi Jaguaraíva, eu disse assim, que lindo, que lugar maravilhoso, que lugar apaixonante, eu usei essa palavra, que lugar apaixonante. E quando eu dizia, um dia eu vou morar num lugar assim, né? E de repente as coisas mudaram, eu casei. E antes do nosso casamento, 6 meses antes, o meu noivo, né, no caso, não tinha casado ainda, meu noivo foi convidado para vir para Jaguaraíva, dar o nome na farmácia do Albano Ferreira de Barros, um grande amigo, pessoa maravilhosa que a gente conheceu aqui. E a vida mudou.
Aí eu continuei Aí, aquele ano lá porque daí e ele veio para cá. você estava ainda na faculdade ali, né? Eu estava Como terminando aquele ano de isso, estágio meu exatamente. lá, né? Aham, E lecionando no colégio, tudo aham. aquilo, né? Estava com meus alunos lá, foi uma choradeira, quando eu falei que vinha embora. Daí meu pai conversou com... Na época ele era diretor, não era reitor. Não, ela vai voltar, é 2 anos só. Eu disse, 2 anos, ela pode voltar, 2 anos, o lugar dela é garantido. E eu prometi para meu pai que 2 anos, prometi não, eu disse, papai, eu vou voltar daqui a 2 anos. O tempo passou, eu não voltei. E fui muito feliz aqui em Jacareí. As coisas mudaram, muita coisa mudou. Mas eu estou aqui, já fazem 50 anos. Meu pai, muitas vezes, ele disse um dia, antes de ir embora, ele disse, eu sei que você não vai voltar, mas eu esperei que você voltasse. Comecei a lecionar no Rodrigues Alves. Uhum. Foi em 71, a primeira reunião de professores que eu fui escolher e conhecer o pessoal. Foi em 71, a primeira reunião em janeiro de 71, que tive a reunião de professores para escolher as aulas, né? Mas e como que você chegou até o Rodrigues Alves? Como que foi? Você chegou aqui em Jaguariúna em 71 e daí? Eu vim para cá como o professor Jonas, na época, o professor Jonas Teixeira, a professora Alda, minha grande amiga também na época, e o Uhum. Albano que me apresentou para o professor Jonas, mas Ah, sim. estima naquela época faltavam professores formados, aqui não tinha, na realidade não tinha, em português não tinha ninguém formado aqui. Claro que tinham professores que estavam estudando, Uhum. iam se formar. Por exemplo, a professora Rosa Fonseca estava estudando, o professor Jarbas, Uhum. todos eles estavam estudando. E eu vim de Ponta Grossa para cá, junto comigo veio, também na mesma época, veio duas professoras, que também se formaram comigo, a professora Zeni. Essas professoras também pegaram aulas aqui. Então, era muito fácil pegar aulas em lugar que não tem professora formada. E a prioridade é para os formados primeiro, Sim. né? Uhum. E, então, foi fácil para mim pegar as aulas, né? E, e o meu marido assumiu a farmácia do Albano, que eu Urbano. te falei, Albano Ferreira de Barros, Uhum. que foi um grande amigo nosso. Ele convidou, ele precisava de um farmacêutico na farmácia, com nome na Uhum. farmácia. Uhum. Foi o motivo que a gente veio para cá. E as aulas teriam, para mim, com certeza, era direito, né? É por Sim. direito. Ah, sim. É direito, porque era formada, né? Sim. Eu tinha direito a pegar as aulas, né? Porque como não tinha outra pessoa que tinha formação, né? Então, daí vim para cá e fui apresentada ao professor Jonas, já fiz amizade com a professora Alda, olha, foi uma amiga maravilhosa que eu tive aqui, o professor Jonas também, maravilhoso também. Mas a Alda foi aquela amiga, irmã, que eu sinto até hoje a falta dela, uma querida mesmo. E já fiz amizade com os outros professores que estavam aqui na época. Conheci o professor Antônio Alves, que foi um grande amigo meu, e todos os professores ali dessa época, a professora Isabel, grande amiga também, e todos os professores da época, sabe? Você comentou sobre a Miúcha? Ninuxa, Ninuxa. Ninuxa, que é Maria Ninuxa. Aparecida Costa. Aham. Então, todos esses professores, Ninuxa, Maria Fonseca, Luísa, todos eles pegavam uma Kombi e iam para Ponta Grossa estudar. O professor Jarbas, a professora Rosa Fonseca, olha, eram vários professores, a professora Valquíria, eles iam, Valquíria Xavier? eles iam a Ponta Grossa estudar. A Valquíria lecionava inglês aqui, Uhum. uma grande amiga, todos amigos queridos que eu conheci aqui. Eu, por sorte, eu era nova, mas eu era formada, né? Eu já era Aham. formada e mais 2 anos de faculdade. Sim. E Augustinha, Aham. Clairton, olha, era uma turma grande, mas todos estavam estudando. E então, eles estavam fazendo, indo de Kombi a Ponta Grossa, o sacrifício deles para estudarem também, né? Então, voltando, eu Sim. peguei, então, assumi as aulas no Rodrigues Alves. Aham. Então, meu começo foi no Rodrigues Alves. E você trabalhou durante bastante tempo lá? Trabalhei, nossa, bastante tempo. Depois, depois fiz concurso, entrei no... Meu padrão veio para o Padre José de Anchieta, a escola Padre José de Anchieta, Aham. que foi onde me aposentei, no Anchieta. Sim. Uma escola também que é meu coração, né? Mas foi uma escola querida. Lecionei, fui vice-diretora do Olavo Bilac também. Uhum. Então foi bastante tempo, né? Nesse tempo que você estava no Rodrigues Alves,
essa parte de teatro você sempre gostou muito. Ah, Dança, teatro, sim. E com daí os eu tinha alunos. tempo, porque eu não tinha filhos ainda. Aham. Lecionava num período, né? E tinha, então, eu tinha período da tarde. O que que eu fazia à tarde? Uma grande amizade com pessoas fabulosas, como o Sr. Márcio, professora Mimi, queridas. Eles que davam teatro, né? Convidavam meus Convidava os alunos que alunos para. gostavam, Aham. convidava esses alunos que estavam de folga também durante o Sim, dia. E a gente fazia com o Sr. Márcio, com a Dona Mimi, teatro das peças de Gil Vicente, de Carré, literatura portuguesa e outras peças. E eu sempre me envolvia com eles ali no período da tarde, que eu tinha liberdade de uhum, horário, né? Porque daí eu sim, lecionava de manhã e à noite. aham, Então, à tarde, eu podia lidar com teatro também. O que que eu fazia com os alunos? Saíamos aí pelos campos de Jaguaraí, levava música nos bairros, fazia Páscoa dessa criançada dos bairros, levar ovinhos de Páscoa. Eu tinha tempo, não tinha filhos e tinha horário livre, né? uhum. Então a gente fazia, organizava teatrinhos, essas coisas que sempre foi o, O forte. o forte meu. Eu sempre gostei dessa parte, né? Sim, sim, Essa época foi muito boa. E muito tempo disponível naquela época, e os alunos gostavam disso. sim. Não sei, hoje em dia, pelo menos, eu não ouço falar de dança nas escolas, né? Pelo menos aqui. Em Ponta Grossa mesmo, quando eu estava lá, que eu morei um tempo lá, não tem um período, não sei qual, né, de um tempo para cá. A parte relacionada à arte, né, que são coisas importantes e fundamentais, não parece que foi deixado de lado, esquecido. Mas é uma pena, porque aqui realmente sempre foi trabalhado. Olha, muita coisa bonita, muita coisa linda aconteceu aqui. Desfiles, nossa, tinha professoras animadas, lembro que uma professora Marinês, que era muito entusiasmada também. E eu sempre colaborava porque eu sempre gostei, Uhum. mas tinha muitas professoras animadas, desfile de crianças, era normal isso aí, bailados, meu Deus, tinha coisas lindas que eram feitas com crianças, com jovens. No Rodrigues tinha festas Sim, muito sim. bonitas mesmo. Uhum. Então, e na cidade, depois, mais tarde, que eu me envolvi muito em atividades na cidade, quanta coisa a gente fez, meu Deus. Mais tarde, a Maria Tereza, esposa do Ademar, né, prefeito, também muito animada. Então, realmente, a Jaguariúna era muito ativa essa parte cultural. Sempre foi muito ativa. E a gente que gosta se envolve bastante e procura trazer, né? Muita coisa linda houve aqui em Jaguariúna. E nessa época que você trabalhou no Rodrigues Alves, você precisou fazer o concurso? Como que foi? Sim, eu prestei 2 concursos no Estado, tanto que eu sou professora Uhum. do Estado, né? É. 2 concursos no Estado, Hoje, professor aposentado pelo sou Estado. professora aposentada do Estado. Uhum. E eu lembro que você relatou até que você não parava quieta, né? Pois é difícil falar quem é muito elétrica não para Então, quieto, né? você disse que você corria, fazia De muitas tudo um coisas ao pouco. mesmo tempo, né? E certa vez, quando você fez o concurso, você estava grávida. Como que foi a Ah, história da gravidez? pois é, as minhas gravidez E todas. não precisava, tive um concurso, inclusive, que não precisava você ter feito, né? Parece que Pois um. é, eu fiz de exibida, né? Eu não era para fazer, né? Mas eu fiz o concurso, eu tinha feito de quinta a oitava, né? Uhum. E daí uma amiga, que é minha amiga até hoje, me convidou para fazer. Eu não fiz escola normal. Eu fiz, como eu te contei, fiz o curso clássico. E ela era vizinha minha. Ela tinha feito escola normal e saiu um concurso para lecionar de primeira a quarta. Uhum. Se eu não fiz escola normal, não podia lecionar de primeira a Sim, quarta, era sim. quinta, oitava, segundo Sim. grau. Uhum. E ela me disse, vamos fazer o concurso? Eu disse, mas como é que eu vou fazer? Porque eu não estudei as matérias do curso do segundo, de normalista, né? O curso do magistério eu não tenho. Ela, vamos estudar junto comigo, nós fazemos junto. E eu fui fazer, não podia, eu estava grávida. O médico me havia recomendado repouso para mim. E eu fui fazer com ela no Gente Feijão em Ponta Grossa e fui fazer o concurso. Você acredita que eu passei no concurso? Sem estudar. Estudando com ela, não sei o que eu estudei, eu não tinha as matérias que ela sabia, eu não sabia, mas estudei e passei. Sim. E passei bem, passei muito bem. Fui nomeada no Olavo Bilac. Tá, grávida, lecionei pouco tempo, não podia mais lecionar. E daí foi uma beleza, lecionei. Tinha que pedir para uma amiga minha, que era muito boa professora, a professora Aparecida Jaime, muito minha amiga, me explicasse o curso.
Eu peguei uma turma da segunda série, segundo ano, ela era muito boa professora. Me explicasse um pouco, porque eu nunca fiz, se eu não fiz magistério, eu não tinha, né, a capacidade de lecionar para criança daquela forma, né? Mas, enfim, ela me deu boas explicações. Aconteceram muitas, assim, que eu tive que fazer, me virar como Uhum. professora. Sim. Mas essa foi uma que ela foi muito minha amiga e ela me explicava bem como é que dava aula para criança pequena. E, enfim, eu trabalhei até tirar a licença. E como que ficou eu lembro que você comentou sobre, você ficou à disposição durante um tempo na prefeitura. E você não sabia na época, acho que na época era o Ademar prefeito, né? Nem ele sabia. Ah, sim, Você era padrão do estado, né? Daí, relembra essa sim. história, você ficou doente, lembra que... Aham, que eu tinha que sair porque eu não estava aguentando. É verdade, você veja bem, eu tinha 40 horas, né, no estado, Uhum. tá? E daí peguei mais, seria mais 20 horas da prefeitura, são 60, 40 a 60, né, é bastante. Então, o que que era? Eu trabalhava de manhã e à noite no estado, e à tarde na prefeitura. Nossa, você Então, trabalhava de assim, manhã, de tarde e à aham, noite. tá, só isso, né? Mas isso tudo bem, se fosse aqui, é todo Sim. dia, né? Mas acontece que eu assumi por com tudo a prefeitura. E o que que qual era o meu trabalho? Como é que eu ia trabalhar na prefeitura? Se eu queria trabalhar, eu teria que conhecer todas as escolas. Na época nós tínhamos 28 escolas municipais, Sim. municipais rurais. Sim. Rurais. Você sabe que o nosso meio rural é grande. Hoje tem pouquíssimas escolas. Na época eram 28. E eu tinha que ir nessas escolas. Nossa. Então, para você conseguir conciliar tudo, eu queria ir em todas as escolas, queria conhecer todos os alunos. Queria não, eu devia, minha Sim. obrigação. E depois comecei Mas qual na que era a sua cidade. função na prefeitura nessa época? Eu era diretora, como, seria a secretária de educação. Secretária de Educação. Ah, Sim, entendo. é que eu Então depois... você era secretária de Educação, lecionava Uhum, uhum, pelo Estado e sim. daí lecionava É, pela só que prefeitura. nessa época, o Ademar era novo, eu também, né? Eu Não não sabiam. não sabia que era direito da Secretaria de Educação ficar à disposição. Não ganhava outro ordenado, ficava à Sim, disposição. sim. Mas eu não sabia, né? Eu fui trabalhar, eu queria dar conta do recado, né? Em 1989, mais ou menos, você, na verdade, assim, na escola você já estava envolvido com a parte de artística e cultural, Sim. mas daí, mais ou menos nessa data, é, você acabou sendo nomeada, acho que secretária da Cultura, né? Dali, eu não sei se é mais ou menos nessa Nessa época, época, né? sim. E aí Antes eu você... estava envolvida com a cidade, com tudo, eu já era envolvida em tudo. Isso. Em creche, eu já estava, não tinha nada com a prefeitura, eu já estava trabalhando aquela, por exemplo, eu fiquei muito amiga da Isabel Costa, que era uma pessoa, eu falei, né? Uma pessoa que eu tinha uma saudade, uma pessoa fabulosa. E junto com ela, só pessoas queridas, né? Com a Zenilde, com ela, com a Rosa Colette, a gente, quer dizer, assumimos juntas, né? As Uhum. quatro. Eu brinquei com você que foram chamadas de loucas. Os quatro As louquinhos. quatro louquinhas. Eu era mais nova, mas acompanhava, né? Acompanhava tudo. E a gente assumiu para formar aquela casa, a Casmir, né? E Uhum. até hoje temos Casmir. Então, sempre estava em atividade. Lá no Vila Quente, foi tão bacana as festas que a gente fez lá. E essa parte da cultura, quando você assumiu, no caso, a questão da cultura de Jaguariúna, você falou que vocês tinham uma equipe muito comprometida, né? Todo mundo era muito comprometido ali. O Ah, Pelé, a Beth, nossa! você chegou a falar do Crente, o pessoal que era A envolvido Beth com a entrou parte da mais tarde, cultura. mas a Beth, só ela se apresentava como cantora, a Beth era Ah, sim, muito sim. bacana, né? Aham. Mas só que bem no começo ali, bem no início, ai, nossa, a gente trabalhou ali o Crente, e ele é muito, nossa, tudo de bom, né? Ele trabalhou sempre comigo ali. E o Pelé também, meu Deus, a cultura do Pelé, meu Deus, a arte do Pelé, né? A arte do Pelé. Saudades, saudades. Então, a gente conseguiu fazer um trabalho Você no comenta. início da gestão no 89 mesmo, que a gente conseguiu montar a banda Sim. municipal e devagar começamos a fanfarra novamente, né? E você falou que as festas que vocês faziam, geralmente você estava envolvida ali nas festas.
que era E parte de cultura, né? então, e aí eles, Aí, esse pessoal que era essa equipe sua que você chegou a comentar, se tinha a menina da limpeza, ficava até o final. Eles ficavam ah, junto com você. Ainda você falou pra mim, você não sei por quê, mas eles ficavam, isso eles ficavam junto comigo até o era fim. a equipezinha que trabalhava comigo junto, que era Educação e Cultura, né? Então, nossa, toda a vida estamos juntos, claro, cada um na sua. E era Sim, sim. uma turma da banda, uma turma, aí essa era separada, lá no Rodrigues Alves, ó, Uhum. fanfarra, né? Nossa, Sim, sim. cabeção, meu Deus, Cabeção. fabuloso, né? Essa era a fanfarra. Mas aí o Pelé, com a casa, a bandinha do O Pelé, cabeção é o mesmo Luiz Washington, né? fabuloso, fabuloso. Fez muita falta no O Jaguariúna Pelé é também. saudoso, né? O Luiz Sim, Washington é saudoso, né? gente muito boa, né? Pessoas Muito boa. que nem a professora Rosa Colette, Nem nossa. fale. Todo, nossa, gente muito boa. E Capazes, né? sim, e Pessoal capaz. muito. Mas, Competentes e que eles realmente faziam por amor, né? Tudo que eles faziam era por amor. e o que Eu eu acho que tudo percebo que vale, né? É o amor que a pessoa coloca. é porque quando você ama o que Ah, faz, é é diferente. diferente, E né? você se doa. Então a gente sentia, nesse tempo todo, trabalhei, foi muitos anos que eu trabalhei, né? E nesses anos todos eu senti muito amor nas pessoas. Quem trabalhou comigo, eu senti muito amor. Pouquíssimos que iam só para ganhar o dinheiro. A maior parte era amor. Meu Deus, quanta gente boa. Abraçavam, né? Vestiam a Abraçavam. camisa. Depois, quando não é mais tarde, quem foi trabalhar, a esposa do seu Reis trabalhou comigo direto também. A professora Rose, Maria Lopes, meu Deus, que pessoa fabulosa também. Pessoas competentes, mas que se jogavam no Você trabalho comentou da também. Tatinha também, A da Tatinha é Rosa, né? A Rosa direto. Mendes, né? Você falou Meu que Deus, trabalhou bastante nossa, também. como o tempo dela, ela trabalhou fabuloso também. E eu, naquela época, eu não estava na prefeitura, Sim, mas eu participava como cidadã, eu era do sim. Rotary, né? Aham, Fundadora do Rotary de aham, Jaguaraíva, né? aham. Então, naquela época, a gente participava como cidadã, não tinha nada com a prefeitura, como cidadã. Então, a gente estava em tudo, sabe? Tem muita gente, meu Deus, que fizeram de Jaguaraíva aquelas grandes festas de Jaguaraíva. Pois é, eu A lembro que festa de tinha a festa de agosto, meu Deus do agosto, que céu, era que uma coisa mais festa linda. A maravilhosa. gente trazia aqueles grupos folclóricos. Sim, sim, sim. Maravilhoso. Claro, existem aquelas pessoas, né, mesmo da nossa época, assim, que talvez não fossem tão apaixonadas, porque, assim, é impossível agradar todo mundo, mas que eu me divertia muito naquelas festas de agosto, era Mas muito tinha de tudo, gostoso, né? era muito bom. Nossa, o que tinha de bom, meu Deus, como era bonito. E tinha aquelas Padre festas, Genésio, que, nossa, que ele nossa, trabalhava. E administrador daí os, impressionante, e daí os grupos, né? sim. Nossa, cada ano era um grupo diferente. E tinha E uma a festa, gente participava fazendo. Em uma época, a parte de cultura ficava várias vezes. Eu ficava encarregada, né, do meu departamento, de trazer a parte cultural, de trazer grupos folclóricos, cada vez uma parte diferente. O Rotary, a gente trabalhava nas barracas do Rotary, era muito bom. tinha uma festa que eu gostava muito, que era a festa do que tinha as barracas dentro do ginásio de esportes, Sim, que eram as festas de estado, né? Tinha lá Santa Catarina, sim. Rio Grande do Sul, Paraná, e daí tinha desfile, Em era Fedaja, né? muito. Como que era? Fedaja, Fedaja, Fedaja. isso mesmo, Fedaja. Eu tenho fotos ainda da Fedaja. Muito Era bonito. muito lindo, muito, muito E tinha gostoso. desfile, né? Você falou que tinha umas festas que acontecia ali na rua 24 horas, Também. que era 24 horas, que hoje acho que A é a rua cultura do ali. Mercado Municipal. Nós fizemos ali, ali era a noite cultural. Tá E ali essas mesmo. festas culturais tinham integração com o sertão nessa época? Tinha, o pessoal do Rio lá. Tinha muito. Olha, Eles se envolviam bastante nessas festas, se então. envolvia as Olha que escolas, bacana. né? As Eles vinham e escolas, eles traziam, faziam traziam daí. danças ali. Geralmente era o Xangai, né? Uhum. No Xangai teve muita coisa. Nós temos muita integração com o sertão. Esses dias eu estava conversando com a professora Jane, que foi diretora do Xangai, e ela comentando de encontros que nós fizemos no Xangai, trazendo o pessoal de fora para lá. Fizemos uma tarde, aliás, um dia no museu no sertão. Mas foi Olha tão só que bonito. bacana. Reunindo todo o pessoal do sertão, cada um trazendo o que há de cultura do Sim, sertão, sim. apresentando na escola do Xangai. Então nós Isso é temos fantástico. de conseguir as fotos para representar. Muito bonito. Fez muita coisa diferente. E me conta uma coisa, o seu Gessi, você comentou do seu Ai, Gessi. seu Gessi. Seu Gessi, eu tenho uma lembrança muito boa, porque eu tinha nessa Fedaja.
inclusive tem ali as fotos das minhas crianças vestidas de alemã, que você falou, Uhum. aí foi um assunto diferente, se eu Gessi com a Shirley, um casal maravilhoso, justo com a Casmi, nós apresentamos na barraca da Casmi, e eu levei os dois meus, né, o Renato era pequenininho, Uhum. e nós tínhamos prateleira com as coisas que a gente vendia na barraca, A né, Adriana é mais velha. é mais velho, 3 anos, aliás, 4. E os dois vestidos de alemãozinho, não sei o quê. Mas quando em uma das coisas, o Renato estava cansado, tinha uns 2, 3 anos por aí, nessa festa. Uhum. Colocou ele na prateleirinha ali para ele dormir, enquanto a festa continuava aquele som alto, aqueles desfiles e tudo. Depois ele ficou, depois se assistiu e trouxeram para casa. Com as duas crianças pequenas. Imagina, a Adriana já maior, estava brincando, né? Ela acompanhava, mas ele era pequenininho. Pois olha, ele ficou dormindo no meio daquela festa. Então, desde pequeno ele gosta de festa. Agora que eu te falei, um caso que me emocionou muito, isso logo que eu vim para cá, foi com o seu Mário Fonseca, Uhum. que era prefeito. Sim, sim. Lembra que eu te Sim. contei, Uhum. uma outra vez que a gente conversou, que foi realmente, quando eu lembro dele, tenho saudade do seu Mário. Ele, a confiança que ele teve quando ele me convidou, eu era professora no Rodrigues Alves, que eu te falei, né? Uhum. Ele mandou me chamar na prefeitura. Você imagine a emoção minha, depois de um ano que eu estava em Jacareí, que ele precisava falar comigo. Eu fui lá, né? Falar com o prefeito, que será que eu falar com o prefeito, né? Ele me chamou na sala dele, fiquei toda honrada, né? Daí ele disse que estava montando a biblioteca, eu já sabia, né, que ia ser a biblioteca ali na subida da Rua 15, né? Uhum. Que era a biblioteca, hoje não sei no momento o que é ali, mas ali era a Tá biblioteca. abandonado. Pois é, ele montou ali a biblioteca, um espetáculo ali. Tudo. E ele queria que fosse eu a escolher os livros para a biblioteca. Sabe, aquilo foi uma emoção. Pensa, eu tinha o quê? 23 anos. Era nova, né? Porque nessa época era muito nova. Um senhor ali, um respeito para um prefeito me chamar para eu escolher os livros da biblioteca. Olha que responsabilidade para mim, né? Eu me senti tão pequena, né? Uma coisa tão importante para uma cidade, assim, achei muito importante. O que você acha que eu fiz? Eu acho que eu sempre penso assim, que você tem que sempre, quando alguma coisa vem para você, você tem que procurar alguém que seja superior a você. Você não pode confiar só em você. E eu sempre, na minha vida, sempre procurei alguém melhor que eu. Mas como é que eu vou escolher? Eu li muito, eu sempre comprei bons livros, procurei comprar, né? Sempre procuro estar mais ou menos atualizada, né? Mas como é que eu vou escolher uma biblioteca, né? Sei, uma vez comprei para mim uma Barça, comprei uma enciclopédia, mas será? O que eu tenho que comprar para a biblioteca? Eu tenho que saber mais ou menos o que monta uma biblioteca, né? Eu não sou bibliotecária, né? Adivinha o que eu fiz? Eu fui para Ponta Grossa, voltei na universidade, não era universidade, ainda não era o FG, ainda era a minha faculdade. Fui lá, me informei, vim com uma lista certinho, como devia começar a minha biblioteca. E foi com aquela lista que a biblioteca de Jaguariúna começou. Pois é, isso faz toda a diferença, né? Quando Então, você começou assim. ele trouxe uma responsabilidade para você, né? Você tomou ela, porém você foi buscar um conhecimento maior para poder agregar aquilo que a expectativa dele mesmo, né? Mas tinha que ser, né? Porque eu sozinha não ia poder. Eu não ia acertar tudo que precisava. O nível de ensino daqui. Sozinho a gente não consegue nada, né? E a segunda vez, quando fui para vir a faculdade para cá, foi a mesma coisa. O Ademar pediu, ele, vamos lá, como é que vamos fazer a faculdade para Jaguariúna? Fomos falar com o reitor daí, né? E assim nós trouxemos a faculdade de Ponta Grossa para cá, a extensão para cá. Isso tem que acontecer. Foi a mesma coisa. Porque você tem que procurar de uma forma ou de outra, né? E quando eu assumi, o que a gente procurou fazer? Trazer professores da UEPG para dar aulas iniciais aqui, aulas para os professores daqui, dar alguma coisa, porque Sim. senão você tem que trazer algo para cá. Teatro, mesma coisa. Eu sempre procurei
trazer teatros para Jacareí, de fora. Teatro Guaíra, várias Sim, peças vieram para cá. olha que bacana. Porque eu acho que é dessa forma. Trouxemos balé para cá, Uhum. balé da professora Ima. Mais tarde, depois, isso fora a prefeitura, a gente conseguiu trazer entre as senhoras de Jaguareíva, trouxemos um corpo de a dona Ima, que era o máximo no Paraná, Sim, de professora de balé, nós conseguimos trazer para cá. Só particular, isso aqui com senhoras para as filhas. E daqui saiu a primeira escola de balé no interior, depois foi para Helena também. olha que bacana. Mas é uma maneira de trazer a cultura para cá também, né? Sim, Não é você achar que é bonito. Você tem condição de viver fora, em Curitiba, em outro lugar, você tem que trazer para as pessoas que estão aqui que não têm condição que de não ver. podem E ir. a ideia era essa. Sim, Então aqui veio muitas coisas olha que lindas, bacana. muita arte para cá, muito. E essa época, o Aldemar, o pensamento dele, da Tatinha, era esse, Uhum. trazer. Então a gente pedia, a gente tinha essa visão de trazer, Trazer. mas eles concordavam. Ah, sim. Então a gente fazia, não tinha dinheiro. Então o que a gente fazia? Se precisava de dinheiro para trazer, corria, comércio corria, as empresas ajudavam e vinha. Hoje é mais fácil, hoje tem dinheiro para a cultura, para a educação, tem muito dinheiro hoje. Ai, com dinheiro tudo é mais fácil, dá para trazer, É, dá para mas falta, trabalhar mas falta, eu penso precisa de assim, dinheiro. isso, mas assim, mas falta esse conjunto, o comprometimento, né? A força de vontade e a boa vontade. Não adianta só ter o dinheiro. Vocês tinham muita boa vontade, vocês não tinham dinheiro, vocês corriam atrás do dinheiro. Mas o mais importante vocês tinham que era a boa vontade, que era a questão de se preocupar com a geração futura, porque Mas precisa, né? quando você traz a cultura para um povo que não pode ir até ela, por exemplo, pessoa sair daqui, por exemplo, hoje é difícil, família sair daqui para Curitiba assistir um teatro. Traz para cá. Então, essa visão, essa maneira de ver as coisas, essa forma de ver as coisas, é que está faltando hoje. Hoje você disse bem, tem dinheiro, mas não tem. Eu acho que está faltando essa questão, dessa visão, né? Da importância da cultura. Tem que valorizar a cultura. Precisa, Né? precisa Tem que valorizar. valorizar. Na época a gente teve muito auxílio. Olha, depois que a PISA veio para cá, a PISA ajudou muito, viu? A gente apresentava o projeto na PISA. Braspain foi fabulosa. Toda a vida, o senhor Armando foi excelente o tempo todo. Isso é muito bom. A gente, só que é aquela história, você tem que Tem mostrar que o que você. mostrar. Agora, você Chegar só num projeto. pedir, Não, só pedir não. pedir, eu acho que não, você tem que Não. E mostrar. chegar e mostrar o projeto. E É mostrar que assim. não tinha dinheiro. A cultura nunca a gente tinha dinheiro. Foi uma época bem difícil. Agora tem uma história aqui das quatro loucas. Eu vou ter, até anotei o nome delas aqui, ó. As quatro loucas, com carinho, né? Com carinho. A Zenilda Lazares Bueno. Nazares Bueno, a Rosa Colette, Isabel Costa e Seide. Pois é. A gente E, queria tanto fazer aquela. Ai, queria tanto fazer aquela casinha ali em cima. Fizemos. pois é, e daí eu lembro, daí que entra aqui no caso o Mário Fonseca e o Albano, que deram uma força muito grande para vocês, né? E daí eu lembro que nessa primeira creche que vocês. Era o sonho nosso. Exatamente. Houve uma oposição na época, mas vocês conseguiram, faltava o terreno, né? Mas vocês primeiro conseguiram trazer o dinheiro, né? Vocês conseguiram trazer o dinheiro, elas conseguiram levantar o dinheiro, né? Conseguiram levantar o dinheiro e daí só faltava o terreno. Aí que houve essa oposição, né, na época, mas elas venceram a oposição, as louquinhas, segundo a Sei, com amor e respeito, né? E construíram a creche. Saiu a creche. Até lá, modificaram. Porque na época não tinha creche na cidade. Não tinha. Você veja que interessante. Foi um grupo de mulheres, 4 mulheres, né? Elas tinham, as três tinham as ideias e a Seide corria atrás. Segundo o que a Seide diz, que a Seide corria atrás. E pessoas da sociedade, pessoas que faziam parte da sociedade e não eram políticas. Vocês não eram. Não, né? E conseguiram, gente. Você veja que bacana. A gente pode conseguir se a gente quiser. Basta unir as ideias, ter força de vontade, levar a proposta para aqueles que podem fazer, que são as autoridades políticas, que no caso vocês foram até os vereadores, ainda que tenha tido oposição, a oposição deve existir, claro, desde que haja respeito, né, das partes, mas a oposição ela é bem-vinda, né? Então, mas mesmo assim elas acreditaram, não, ele se opôs, a pessoa se opôs, né? Mas assim,
elas, mesmo que tenha sido ele tenha falado, vocês não vão conseguir nunca. Conseguimos. Conseguiram. Tá até hoje lá. Tá, então veja, a história ela não pode ficar no esquecimento. Essas são coisas tão importantes que devem ser levadas a sério, né, Cid? Irmã Clarência, né, com o piano, meu Deus. Exatamente, é isso que Maravilha. a irmã Clarência, né? Ai, querida irmã Clarência. Vocês faziam Quanto ela apresentação. contribuiu, quanto ela contribuiu para a E era cultura uma de pessoa que Jaguaribe. valorizava muito a cultura. Maravilhosa. E ela foi minha companheira, tive a faculdade comigo. Depois a gente se encontrou aqui, ela foi minha amiga maravilhosa. Nos tempos que eu passei perrengues, vamos dizer, ela estava firme comigo. Olha que benção. Sabe aquela amiga, não é porque ela é religiosa, que tantos religiosos ficam no seu lugarzinho. Sim. Ela não. Ela se envolvia com a comunidade. Ela se envolvia, ela atendia aqueles que precisavam. Nossa, maravilhosa. E culturalmente, não precisa falar. Um expoente, né? Coisa maravilhosa. Muito. Saudades. Eu lembro que você falou sobre a banda municipal, né? A gente banda. tinha a banda municipal, tinha a fanfarra. Eu lembro que a gente ouvia os ensaios. Coisa mais linda, né? Era muito gostoso, gente. Eu lembro dessa época, tenho saudade. A banda faz... Nossa. Eu tenho saudade. Aniversários de Jaguaribe, a banda acordava o pessoal, né? E outra, a fanfarra tirava os adolescentes do perigo de envolvimento com drogas, de envolvimento com bandidagem, né? Enfim, eu sinto falta porque a cultura, o que que a gente, qual que é o intuito de trazer a entrevista, qual que é o intuito de relembrar a história da cidade, e não podia ser melhor do que alguém que foi responsável justamente pela parte cultural e educacional nessa época aí, e a gente está revivendo, porque se a criança está envolvida com a arte, com a cultura, ela não fica ociosa, cabeça, sempre existe aquele ditado popular, mente vazia, oficina do diabo, né? E a pessoa não está pensando em coisas boas, não está aproveitando, não está tendo produtividade nessa área que é tão importante, tão fundamental para o ser humano, né? Faz parte do alicerce do ser humano. Ela acaba se envolvendo com coisas que não deve. Mas tinha escola de música. E como era bom, como tinha alunos. Vocês como que é a história da escola de música ali que era do Pelé, né? Era da prefeitura, isso, exatamente. Ele era professor. Ele era funcionário da prefeitura e tinha, inclusive, a casa então da vocês criaram a escola de música pela prefeitura, é isso? A escola de música da prefeitura. E ele era professor. Que bacana. E a família morava ali, né? Na mesma casa. E arrumou, bem organizadinha a escola. E falando conseguimos os instrumentos. Sim, sim. E falando em banda, você coordenou durante 12 anos o baile do município, né? É isso? 12 anos. Bastante, né? Hoje eu penso que é bastante. E a história do smoking do crente? Ai, foi muito lindo, né? Você falou que ele parecia um galã, né? Foi de novela das 8. Ele é um rapaz muito bonito mesmo, sim, né? Sim. E mexi com aquele crente. Que tal se você... Mas eu, que é isso? Vamos ensaiar? As meninas também, todas lá. Só que nós fazíamos ensaio bem bacana para as meninas, não deixávamos elas entrarem assim. Elas tinham um treinamento, né? As meninas bonitas, todas, tá? E o crente topou. Uhum. Ele fizemos um ensaio, tá? Ele um porte bonito, uma altura boa, tudo, né? E trouxemos um smoke para ele. Consegui um smoke para ele, muito bonito. Ele ficou muito bem. Um galã. Um artista mesmo. Que artista. E ele foi o recepcionista das Misses. Não, acho que era rainha. Isso acho que só um ano que a gente colocou como Miss. Não colocamos mais, foi só rainha. E o crente que recebeu os meninos. Foi um show lá. Muito bonito, viu? Maravilhoso. O que é bacana que a gente percebe nos governos anteriores, nessa época do governo, os governantes dessa época apoiavam muito a cultura. Você chegou a comentar até do Albano Ferreira de Barros, né? O saudoso Albano. Maravilhoso. E ele chegou a ser prefeito também, né, da cidade. Tudo. E você falou que ele foi um fenômeno na época, né, como prefeito. O que o Albano fez pela cidade? Nossa, o Albano... Tipo, Jaguaribe era uma antes dele e depois dele se tornou outra, bem... Nossa, o Albano foi um excelente prefeito.
Isso é muito bom. É bom a gente Nossa, relembrar de pessoas assim nossa, ele que tem que ser trouxe. muito bem lembrado. Acho que tudo que fizer é pouco para lembrar do Albano. E depois o Ademar também fez Sim, sim. tudo. Foi muito bom. Nós tivemos bons prefeitos, Sim, né? sim. Muito bons prefeitos. Muito bons. Mas o Albano, ele deu um, o quê? Ele transformou Jaguariúna, né? Só de trazer a Pisa para cá, Fez um ele up na cidade, né? fez. Muito bom. Tá. E ele colocou o irmão, né? Porque É, ele que deu a é, força. Porque se não fosse o Albano, o Ademar não iria se candidatar, né? é. É o Albano que Não fez o sabia irmão. disso. Sim, porque o Albano quis que o Ademar fosse, Ah, né? Lógico. entendi. Para dar uma E, continuidade, né? sim, e Aos foi muito projetos, aos bom, né? planos. E Sim. o Ademar foi bom prefeito, né? Soube. E teve, olha, uma força numa mulher maravilhosa, porque a Maria Tereza, ou seja, Tatinha, que todo mundo. Eu Conheço. acompanhei a vida deles. Meu Deus do céu, que mulher! Se há uma mulher que possa se dizer que mulher, a Tatinha foi. Olha que Ele teve bacana. uma mulher perfeita. Aquela companheira que qualquer político estaria orgulhoso de ter. Porque ela foi em todo sentido uma mãe maravilhosa. E uma companheira para ele fabulosa. Porque E ela botava a mão na massa, né? Não tinha, ela não nunca tinha teve, preguiça, por não, exemplo. nunca teve preguiça de nada. Ela acompanhou mesmo. E era uma coisa, uma pintora maravilhosa. Nossa, eu tenho quadro dela ali, meu Deus do céu. A Tatinha era de uma cultura, de uma fineza, e ao mesmo tempo ela fazia aquilo, caridade, meu Deus, o que ela atendia esse povo. Ela foi mãe de muita gente que viu Que bacana, as né? campanhas da Tatinha. Olha, vou te contar, difícil você ver uma pessoa como ela foi. Ela foi a companheira. Saudosa, né? Ela Infelizmente, deixou saudade, faleceu. deixou muita saudade. Seide, você acredita na cultura de Jaguariúna? Claro que acredito que Jaguariúna, por si só, é cultura. Desde que surgiu, ela é irmã de Ponta Grossa. Ponta Grossa também é terra de É, cultura. É também. muito. Eu acho que é isso, que essa minha ligação assim, é muito grande, Acaba sendo muito forte, né? é muito forte. E E vo- aqui é bonito, Ponta Grossa é bonito. Para quem conhece Sim, Ponta Grossa é lindo. bonito. As Mas reservas aqui, naturais, né? se você anda, às vezes eu fico pensando, tem gente que vai para a Europa, meu Deus. Eu não conheço tanto desse nosso mundo, Uhum. mas conheço uma boa parte. Mas vou te contar, nossos campos, nossas matas, nossos campos gerais, não perde para tantos lugares da Europa que o pessoal diz que é maravilhoso. Gente, nós temos A gente paisagens precisa conhecer, maravilhosas, né? mas nós não conhecemos o que é nosso. Exatamente, não O conhece. pessoal quer ir embora, conhecer. Meu Deus, aqui é lindo, é lindo, Lindo. é muito bonito. Eu conheci o Canadá, fiquei encantada com o Canadá, mas se eu pensar bem, eu conheci, né? Uhum. Acontece, se conhecer, conhecer a Sim, gente. sim. Tá, eu conheci outros lugares, mas ao mesmo tempo eu fico pensando assim, quando eu voltei, quando eu penso no que eu conheci, no que eu conheço até hoje, eu fico pensando, nós não perdemos nem nada. Nada, nada, nada. Nós temos maravilhas. A natureza nossa é linda, 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 linda. Perfeito. O que falta é um pouco mais de cuidado nosso, de valorizar o que nós temos. Amar, né? Valorizar. Acho que é falta de amor. Porque tudo aquilo onde você põe amor, ele vai para frente. Vai. E você acredita que unidos somos mais fortes? Com certeza. Você acredita que se nos unirmos, por exemplo, hoje, né? Estou aqui fazendo entrevista com você, se nós unirmos essa ideia com o comércio, com os empresários da cidade, que eu acredito assim que o empresário é um líder, porque ele abriu uma porta de comércio para receber o consumidor, para receber as pessoas que ele está vendendo o produto. Ele é um líder, ele é uma líder, faz parte da liderança. Com Você certeza. acredita que se a gente unir essas forças? Você me falou que Jaguariúna tem o título, titularidades, na época do Ademar, a titularidade de assim, polo Sim, turístico e cultural, né? sim. Mas você acredita que se nós nos unirmos, a gente consegue colocar em prática, quer dizer, tirar do papel e colocar em prática para que Jaguariúna se torne um polo turístico de verdade, para que todos possam colher os frutos disso, porque gente, uma cidade, quando ela é turística, todos ganham. Com certeza. Desde o juiz até aquele que colhe o nosso lixo, né? Aquele abençoado do dia a dia que vai lá e colhe o nosso lixo.
que varre as ruas, que limpam a cidade. Eu acredito que desde o pequeno até o grande, se todo mundo é possível ser beneficiado sim como uma cidade turística. Quero agradecer, muito obrigado mesmo pela sua contribuição. E você foi uma pessoa que contribuiu. Eu chamo de você que eu pedi autorização para ela, tá, gente? Não ache estranho. Então, você contribuiu muito com a cidade, contribui ainda até hoje, né? Tem uma história de vida maravilhosa, uma história cultural principalmente. E então, ela concorda justamente com o que eu falei no início ali das perguntas que eu fiz agora, com relação a todos nós nos unirmos, porque assim como é sonho meu, com certeza é sonho da Sede, que Jaguariúna, claro, dentro de toda a regulamentação ambiental, toda a lei, respeitando tudo certinho, mas que saia do papel, né, e se torne de verdade uma cidade turística. Verdade, Vinícius. E eu acho que isso não é difícil, depende de nós mesmos, né? Tudo que nós. Eu sempre acreditei que aquilo que você quer, que você sonha, você tem. Só não tem quando nós deixamos morrer nossos sonhos. E Exatamente. nós não podemos deixar nossos sonhos morrer, porque a vida passa rápido, mas nós podemos deixar vivo nossos sonhos. Mesmo que passe, outros continuam nossos sonhos. Isso. Então, eu acho que nunca é tarde para a gente sonhar e para a gente fazer as coisas viverem. E é tão bom poder deixar um legado, né? Nem fale, eu acho que é tão bom. E Jaguariúna é bonita, é linda, e tem quantos anos já? É mesmo que Ponta Grossa. Eu acho, talvez esse amor que eu tenha, por elas serem cidades irmãs, elas são da mesma idade. E quanta história tem. Eu acho que o que você falou é pura verdade. Vamos nos unir, pensar em coisas grandes para a nossa cidade e esquecer mágoas, esquecer Deixar as tristeza, diferenças de deixar essas lado, diferenças, isso não leva a não nada. leva a nada. Vamos tentar fazer crescer essa nossa cidade, Porque que é todo tão mundo ganha. linda. E todo mundo ganha. Porque assim todos vão ganhar, todos vão ter alguma coisa de bom. Porque a cidade merece. Sonhar é tão bom. É tão bom. E é tão bom pôr em prática os sonhos da gente. Exatamente. Eu adoro sonhar, mas eu acho tão bom colocar na prática os sonhos. Não é à toa que você fez tanto pela cidade, né, Cê? Não, Por isso que eu só tenho que te agradecer. imagine. Muito obrigado mesmo Obrigada a você de pelo me entrevistar. carinho, Imagine. porque isso tem uma importância muito grande para mim, né? Bom, E muita coisa eu vi do que você fez, muita coisa eu estava lá, do que você que bom. estava, né, à frente. E deixo aqui o meu agradecimento, o agradecimento de todos que estão assistindo, com certeza, pelo ganho, pela riqueza, porque toda essa informação, o que você traz só agrega. E a intenção é essa mesmo, dar esse valor à cultura de Jaguariúna, que o objetivo é que nós ainda consigamos ver essa cidade como um polo turístico. Em primeiro lugar, ao meu Deus, ao meu Jesus, que é o meu companheiro inseparável, por me ter dado a oportunidade de estar hoje podendo falar alguma coisa sobre esta cidade, sobre tantas pessoas que é impossível citar o nome de tantas pessoas que passaram por mim nesses anos todos e que eu tenho no meu coração. É impossível citar o nome de tanta gente que eu amo. E, continuando, de você que veio aqui e trouxe essas lembranças para mim. E é muito bom poder passar para alguém. O meu agradecimento infinito a Deus, claro, em primeiro lugar, né? Mas eu não posso deixar de agradecer a minha família especial, essa família querida que eu tenho, ao meu filho, que é o meu companheiro de todas as horas, que nunca me abandona em momento algum, nos bons e nos maus momentos. Ele sempre esteve firme comigo. A minha filha, que é a minha joia, e com esses, meu genro, que também se transformou no filho, mais um filho. E nos meus 4 netos, que são tudo para mim. Se eu tivesse tido mais 4 filhos, seriam esses 4 que eu tenho. São tudo. Então, essa família para mim é tudo. Isso para não falar de toda essa minha família querida que eu tenho, que eu acho que eu sou abençoada, porque pouca gente acho que fala de toda a família. Eu posso falar que eu tenho uma família maravilhosa. Todos são muito queridos. Os que foram
me deixaram lembrança. Os que estão aí, eu amo demais. E o que eu poderia dizer mais? Sou feliz em Jaguariúna, fui feliz em Ponta Grossa, sou feliz aqui e serei feliz até o fim. Obrigada, minha gente, obrigada mesmo, do fundo do meu coração. Deus te abençoe, meu amigo. Vinícius, tudo de bom para você. Sucesso. Eu só tenho que agradecer, como eu falei aqui, logo finalizando com a Seide. Um grande beijo a todos, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Um beijão.